hoje, gente, eu tenho aqui comigo um doutor que a gente vai abordar o tema. Ele é um cardiologista e a gente vai abordar assim temas que despertam muito curiosidade das pessoas e também preocupação, né? Que é a estratificação do risco cardiovascular. Quem nunca passou ou não tem um familiar ou um amigo próximo que também passou por algum probleminha cardíaco, né? Principalmente, gente, atletas de alta performance. Eu não sabia, e o doutor agora há pouco, aqui antes de começar, estava até me falando sobre isso, que atletas de alta performance também muitas vezes têm algum probleminha, alguma intercorrência cardíaca e mesmo assim conseguem participar. E outros, para poder melhorar sua performance, eles estão ali com o doutor ao lado para que possa ter um maior rendimento dentro desse esporte, né? Porque nós sabemos que a saúde, o nosso coração é o nosso maior bem, não é verdade? E para explicar melhor como funciona esta análise, como funciona tudo isso, eu convido agora o nosso querido doutor Anderson para contar para a gente como funciona tudo isso. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Val, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, por estar aqui participando do GuiaCast. E estamos aí para esclarecer um pouco mais sobre essa subespecialidade da cardiologia, a cardiologia do esporte, que vem para ajudar e acompanhar e dar mais segurança para o atleta ou para o esportista praticar as suas atividades físicas, para que ele tenha um melhor desempenho e mais segurança. Bacana, doutor Anderson. O doutor Anderson Giuliani atende aqui em Balneário Camboriú e atende Itajaí também, doutor? Eu atendo só em Balneário Camboriú. Só em Balneário, mas estava comentando que trabalha no Hospital Marieta em Itajaí também. Trabalho no Hospital Marieta, trabalho no Instituto de Cardiologia lá em Florianópolis, em São José. Que bacana. Né? Foi onde eu me formei em cardiologia. E também trabalho aqui no Hospital Ruth Cardoso, né? Que é o Hospital Municipal de Balneário Camboriú. Que bacana. Doutor, para a gente começar a nossa conversa, né? Eu gostaria de perguntar, quando nós falamos em estratificação de risco cardiovascular em atleta, o que realmente significa? O que nós estamos querendo dizer com isso? Bem, Val, a estratificação de risco, ela passa não só no atleta, né? Ela acontece em todas as pessoas que precisam de uma avaliação cardiológica. Aquele é o famoso check-up. Nas pessoas que não estão se propondo, que não irão praticar atividades físicas competitivas ou de alto rendimento, esse é um check-up normal e você faz uma avaliação do risco, né? Uma estratificação do risco, para saber se essa pessoa tem algum tipo de doença cardíaca, algum tipo de risco genético que ela traz consigo, se ela já tem algum tipo de placa coronariana implantada. Quando eu falo placa, eu quero dizer gordura nas artérias, né? O famoso, conhecido como aterosclerose, né? Sim. Então, a gente vai em busca desse tipo de doença, né? Muitas vezes doenças genéticas que causam hipertrofia do coração, miocardiopatia hipertrófica, tem doenças que podem acometer o sistema elétrico do coração. Eu faço sempre uma analogia com os meus pacientes. Eu brinco que o coração é como se fosse uma casa. Ele tem as suas paredes, ele tem portas, ele tem o sistema elétrico e tem o encanamento. E todas essas partes dessa casa podem trazer algum tipo de patologia, né? Doenças da parede, do miocárdio, do coração, doenças das coronárias, que seriam como os encanamentos, doenças elétricas, da condução elétrica do coração e por aí vai, né? Então, assim, fazer a estratificação é identificar qualquer tipo de patologia ou doença estrutural nessas partes do coração. No atleta não é diferente. Passa pela mesma análise, porém, como essa pessoa está se preparando ou querendo participar de competições, ou seja, ela vai levar o seu sistema cardiovascular a um desgaste, a um ritmo muito alto, né? Ele vai pedir um desempenho grande do coração.
essa análise tem que ser mais pormenorizada, né? Então a gente tem que ir lá na filigrana buscar para saber se esse paciente, se essa pessoa não tem nenhum tipo de alteração estrutural, para que ela não tenha um evento maior, né? Qual que é o nosso maior objetivo dentro da cardiologia esportiva? Evitar a morte súbita, né? A gente escuta quase que diariamente que pessoas sejam jovens ou acima dos 40, né? Que acabaram tendo morte súbita enquanto praticavam atividade física, né? A gente tem visto muito nas redes sociais jovens na academia, né? Essa semana que passou eu vi 2, inclusive, aqui da região, uma moça e um rapaz. O rapaz eu acho que era do Paraná, mas eu acho que a moça era aqui de Santa Catarina. Dentro da academia, de repente, ela teve um piripá que caiu. Isso. E uma moça jovem, 30 e poucos anos. É né? muito comum. São doenças... Como que a gente identifica, né? Quando a gente escuta essas notícias, eu como médico, na minha cabeça, eu já tenho em mente algumas patologias que acometem essas pessoas que tiveram morte súbita. Se essa pessoa é jovem, falando de 35 anos para baixo, a gente pensa provavelmente uma doença genética acometia essa pessoa, não dava sintoma nenhum. Quando ela foi praticar uma atividade física mais intensa, isso exacerbou alguma doença de base que ela tinha. Entendi. E pessoas que têm mais de 35 anos, que praticam atividades físicas competitivas de alto rendimento, né? Sim. O maior acometimento de morte súbita nessa população é a doença coronariana, né? A famosa gordura nas artérias, né? A aterosclerose coronariana é a maior causa de morte súbita em pacientes acima de 35 anos. Até porque a gente nunca espera que um atleta de alta performance tenha, né, vamos lá no popular, às vezes entupidas por gordura, né? Não, está ali fazendo exercício, então é saudável, mas na verdade muitas vezes para manter a dieta cetogênica também é uma dieta que a gente consome muita gordura, não consome carboidrato, mas consome gordura, né? E isso também ajuda, né, doutora? Entupir ali as veias. A dieta é uma das partes desse acometimento, quando a gente fala de doença aterosclerótica, né? A gente tem que, nessa estratificação de risco, a gente passa por uma análise para saber se realmente essa alteração encontrada, a aterosclerose, a gordura nas artérias, é de causa puramente do estilo de vida, né? Dos fatores de risco modificáveis, ou se tem um fundo genético junto. Geralmente essas coisas se interpõem, né? Essa pessoa que tem aterosclerose mais cedo, né, numa idade mais jovem, assim, provavelmente ela tem uma condição genética já estabelecida, e com o seu estilo de vida isso se acelera, né? Então você pega uma pessoa com um risco genético já aumentado e que, por exemplo, fuma ou se alimenta mal, né? Come essas comidas tipo fast food, né? E muito industrializadas, né? Sim. É obesa, sedentária, né? E outras 2 doenças que entram nesses fatores modificáveis é a hipertensão e o diabetes, que são muito prevalentes na população. Isso falando da população geral, né? Quando nós vamos para o atleta ele pode ter o componente genético de aterosclerose e ele é uma pessoa que pratica bastante atividade física. Sim. Mas muitos atletas, principalmente esses que estão fora de clubes, de grandes clubes ou de corporações, assim, os que competem por conta própria, né? Os esportistas, muitas vezes eles não levam uma vida tão saudável na questão de dieta. Na busca por desempenho, usam substâncias estimulantes. Isso que eu ia né? Muitos acabam usando esteroide anabolizante, seja ele o bodybuilder ou seja ele até mesmo os competidores de endurance. Sim. E isso eleva o risco. Então, se você tem uma pessoa competidora, isso não é igual a uma pessoa saudável,
né, ela tem risco também. Por isso que tem que ser avaliado, estratificado o risco. E se você quer praticar, quer competir, você tem que passar por uma consulta com o cardiologista, onde iremos fazer uma avaliação conhecida como avaliação pré-participação, onde será feito exames, uma conversa, né, para saber do teu risco cardíaco, se tem algum tipo de doença cardíaca acometendo a sua família, algum histórico familiar, e se for necessário fazer exames na tentativa de identificar potenciais doenças ou doenças cardíacas que têm o potencial de levarem você a ter morte súbita durante a competição, né? Então, ou seja, antes de competir, é muito interessante fazer a avaliação cardíaca para saber para estratificar o seu risco e, se for identificado alguma patologia cardíaca, saber se ela é compatível com competição ou não. Existem doenças cardíacas que são compatíveis com competição e existem doenças cardíacas que contraindicam competições de alto nível, de alto rendimento. Enquanto o doutor falava, eu estava aqui pensando, né? Dos atletas, né? A gente sabe que a maioria deles, eles tomam muito cuidado, inclusive, com a sua saúde, e principalmente os que competem, né? Porque o corpo deles é o portfólio de trabalho que eles têm, né? Então, eles precisam realmente cuidar da saúde. E nós, meros mortais, que praticamos, né, muitas vezes o exercício recreativamente, né? Que a gente vê, morando no litoral, você vê, né? Percebe-se muitas pessoas correndo de manhã na praia, o que tem de grupos de corrida aqui na nossa região, né? Itajaí, Balneário, tem muitos grupos de corrida. Como essa pessoa também ela precisa fazer essa estratificação, precisa fazer todos esses exames? E como a gente conversou agora há pouco, né, que ele estava falando até do diretor aqui da TV, que ele falou que é sedentário, fumante, sedentário, e ele infartou, vai precisar fazer exercício, parar de fumar. Ele também, ou qualquer outra pessoa sedentária, também precisa fazer todos esses exames antes de começar a fazer o exercício? Vamos lá, vamos por partes. Todas as pessoas que se propõem a fazer atividade física, é interessante conhecer um pouco da tua condição cardíaca, da sua condição cardíaca. Por exemplo, vamos começar pelo começo. Se você tem um histórico de infarto ou alguém que teve morte súbita na família, vai no cardiologista. Já começa por aí. Já começa por aí. Daí nós vamos para a população geral. População geral julga-se que, vamos supor, saudáveis, né? Essa pessoa, para praticar o que é orientado para se manter saudável, que são 150 minutos de caminhadas durante a semana e ir na academia pelo menos 2 vezes por semana, você precisaria ir no cardiologista para praticar isso? Não, não é necessário. Por quê? Nós não queremos criar uma barreira para a atividade física. A atividade física sozinha é a intervenção médica ou a intervenção que a pessoa pode fazer que mais evita doenças cardíacas. Então, a gente não quer de forma alguma criar barreiras para a pessoa começar. Certo. Então, digamos, quero começar a praticar atividade física, vou fazer caminhada e vou na academia. Comece hoje. Não adianta, não postergue esse início pensando que você tem que ir no cardiologista. As outras duas populações, população doente que já teve infarto ou que tem insuficiência cardíaca ou qualquer tipo de cardiopatia, esse paciente tem que ser acompanhado por um cardiologista. Se você acabou de passar por um infarto e a etiologia, a causa do infarto é doença aterosclerótica, fazer atividade física faz parte do tratamento. A atividade física, ela reduz a progressão da doença aterosclerótica, controla os níveis de colesterol no sangue, né? Então, você está muito bem indicado praticar atividade física. Porém, você tem que passar pelo cardiologista, fazer uma estratificação do risco depois do infarto para saber em que nível
que você vai fazer essa atividade física. Existem pacientes que têm que fazer reabilitação cardíaca para depois voltarem a praticar atividade física. Isso, população doente. O atleta é outra história. O atleta, você se propõe a competir, a fazer atividade física de alto rendimento, avaliação pré-participação antes de começar os treinos e a competição de alto rendimento. Porque se você tiver algum tipo de doença que não te causa nenhum sintoma, ela vai ser identificada nesse começo e a partir daí você e o teu cardiologista irão traçar metas, rotas para que você tenha uma atividade física mais segura, né? Para evitar principalmente a morte súbita no esporte, né? Perfeito. Por que nós temos tanto receio e tanto cuidado com a morte súbita no esporte? Eu acabei de te dizer, Val, que o esporte é sozinho a intervenção que mais evita doença cardíaca, né? Que mais previne doenças cardíacas, né? Se de um lado tem a doença coronariana aterosclerótica, que é a doença que mais mata no mundo, a atividade física ela vem para evitar esse tipo de desfecho, né? Quando você tem esse tipo de doença, né, nesses pacientes, você quer que ele pratique atividade física, você quer que ele pratique atividade física, né? Para evitar um desfecho, né? E de morte súbita, né? No esporte. Então, nós não queremos que a pessoa pare de praticar atividade física. Nós queremos que essa pessoa continue praticando atividade física. Porém, se essa pessoa tem uma morte súbita e morre, imediatamente ela vira notícia. Sim, e verdade. O impacto que isso tem nas pessoas é muito negativo. A pessoa vê a notícia e fica com medo. E ela acaba não querendo praticar atividades físicas. Então, nós queremos evitar ao máximo, o maior objetivo da cardiologia do esporte é evitar a morte súbita no esporte, porque o impacto que esse desfecho tem é muito negativo para o próprio esporte. Então, eu quero que você continue praticando atividade física, porém com toda a segurança possível para que não seja mais um dado estatístico negativo, né? E assim, dentre, né, as doenças cardíacas, quais são as mais preocupantes para o atleta? Vamos lá, nós temos que dividir o atleta, a gente fala de atleta de alta performance, mas também eu vou colocar junto, você falou que aqui na região, o Brasil tem muitos. E esses corredores, eles muitas vezes eles não vivem disso, eles não são atletas, eles são esportistas, mas eles levam uma rotina de treinamento igual de um atleta de alto nível. Eu conheço algumas pessoas assim, inclusive. Exatamente, eles adoram, tem uma dieta regrada, tem nutricionista, tem treinador e faz uma carga de treino elevada durante a semana, né? Essa pessoa também, mesmo que ela seja só um esportista, ela tem que ser colocada no mesmo cesto dos atletas, tá? Então, assim, qual que é as doenças que mais acometem essas pessoas? A gente divide 35 anos mais e 35 anos menos. Existem estudos, saiu recentemente até um novo estudo falando que de 25 anos para baixo. Por que a gente divide essas populações? Porque se a pessoa é jovem, vamos dizer, puxando mais para o jovem, né, a gente tem algumas doenças genéticas que acometem mais essa população. Miocardiopatia hipertrófica, coronária anômala, que é uma alteração anatômica congênita que a pessoa traz consigo, né? E até mesmo miocardite como maior causa de morte súbita nessa população mais jovem. Também as canalopatias, síndrome de Brugada e tudo mais, QT longo, são alterações elétricas do coração que causam arritmia, que são causas mais comuns nessa faixa etária. E quando você vai para o atleta um pouquinho mais sênior, 35 mais, né, perto dos 40, a doença aterosclerótica é a maior causa. Essas são as doenças mais preocupantes, né? Então, se você tem 35 mais e vai começar a fazer atividade física agora e pensa em competir, em ter alto rendimento,
tem que se preocupar com doença aterosclerótica, obstrutiva, né? Porque daí a gente está falando de prevenir infarto. Infarto como causa de morte súbita. Agora, se você é uma pessoa jovem, a gente vai procurar doenças genéticas que podem te impedir de competir ou de ser um atleta. Tá. E assim, quais são os sinais ou sintomas, né, que podem indicar essa necessidade de investigação imediata? Porque às vezes a pessoa está correndo, né? Os esportistas. Eu conheço várias pessoas aqui, dá 4 horas da manhã, já vê na orla. É muito comum, né? Nossa, e eles todos assim levam muito a sério, que né? Bom, né? Que bom que isso tá sendo cada vez mais comum. Mas assim, mais a pessoa, difundido. nossa, hoje eu fui correr, senti um ataque cardíaco, senti um cansaço maior. Então, isso já é um sinal, não é, doutor? Sim, sim. A maioria dessas doenças que eu falei aqui, citei anteriormente, elas não dão sintomas. Ai, gente, aí que tá o medo, né? Aí bate o medo, né? É aí que mora uma das coisas mais importantes, por isso que nós criamos a avaliação pré-participação, os cardiologistas, né? Existe essa consulta pré-participação para ser identificado doenças que não dão sintomas. Né? Então, se você pode não ter sintoma nenhum, estar treinando bem em um dia e no outro dia ter algum acometimento cardíaco e que te impeça de seguir os seus treinamentos. Agora, quando a gente vai para os sintomas, existem doenças que são silentes, né? Que vão acontecendo aos poucos, que podem aparecer como sintomas dentro do treino ou imediatamente após o treinamento. Sintomas como palpitação, aquele coração acelerado, né? Aquela coisa que te incomoda, que você notou que está diferente, né? Você treinava e não sentia aquilo, de repente você começou a sentir, ou então está tendo em casa depois do treino. Então, palpitação ou coração acelerado ou frequência cardíaca acelerada depois do treino, atenção, provavelmente está acontecendo alguma coisa diferente ali. Pode ser arritmia, pode ser miocardite, pode ser alguma coisa que está, né, overtraining, que é muito comum também, né? Então, assim, se a frequência cardíaca está ficando alta, você está sentindo palpitação, atenção. Outra coisa, dor no peito, né? Se você está sentindo dor no peito durante o treino, procure um cardiologista. Parou, né? Não é comum, não é normal. Pode ser muscular? Pode, mas precisamos descartar a coisa mais comum. E o que dá dor no peito é a doença aterosclerótica causando infarto, né? A famosa angina, né? Então, se você está sentindo angina no seu treinamento, daí falando mais para uma população 35 mais olho, né? O infarto não acontece só em idosos, né? Existem pessoas jovens que têm um risco genético elevado que pode ter doença aterosclerótica e infartar 25, 30 anos. Muito comum. Então, assim, dor no peito, angina, procura um cardiologista, dá uma segurada nos treinamentos, né? Pode ser doença aterosclerótica, pode ser até mesmo miocardite. Já vou marcar minha consulta, viu, pessoal? Já está na hora de eu marcar minha consulta. Eu subi uma escada ontem correndo. Quando eu cheguei no segundo andar, eu falei, meu Deus, eu não consegui nem respirar mais. Já fiquei com medo. Terceiro sintoma, dispneia, né? A falta de ar, aquela falta de ar que está fora do contexto do treinamento, né? Você treina e está sentindo muito mais falta de ar, você sobe um lance de escada e você sente uma falta de ar que não é comum, que não está compatível com o normal. A falta de ar que nós chamamos de dispneia, é um sintoma importante. Então, temos 3 sintomas para monitorar. Que é a palpitação, muito importante, a dor no peito e a falta de ar. Algum desses 3 sintomas começou a aparecer, procure o cardiologista. Muito importante. É bom a gente falar, né? Porque às vezes as pessoas acham, não, é só uma coisinha de leve, o já óbvio vai tem passar. que ser dito. Exatamente. E é pelo óbvio que as pessoas acabam pecando, né? Exatamente. Doutor, quais são os exames que a gente pode fazer ou que fazem parte dessa estratificação? Muito bem. Quando você está falando de uma pessoa jovem que não tem risco nenhum, uma simples conversa numa consulta, um questionário, entender bem, fazer um exame físico, aferir a pressão e um eletrocardiograma
resolve a maioria das questões, né? Tanto que é isso que vem nas diretrizes, né? Então, uma consulta pré-participação para uma pessoa de baixo risco que vai praticar atividade física, consulta mais eletro, tá de bom tamanho. Agora vamos para aquelas pessoas que querem performar, que vão buscar, né? Ou que vai entrar num clube, que está fazendo, né? Que vai participar de uma maratona, você sabe que ela vai dar tudo ali na competição, né? Seria interessante fazer exames mais aprofundados. Se a gente está numa população mais jovem, um ecocardiograma, o eletrocardiograma, exames de sangue já estão de excelente tamanho. Talvez fazer um teste ergométrico, né? Se quiser ser mais cuidadoso ainda, um teste cardiopulmonar. Excelente. Agora, se você está em busca de doença aterosclerótica, hoje em dia a gente tem exames que podem ser feitos. Se você pega um atleta sênior que tem uma alta carga de treinamento no dia a dia, na semana, fazer angiotomografia de coronárias pode ser de grande valia, de grande ajuda, para saber se ele não tem placas de gordura ali, para saber se nós não precisamos iniciar um tratamento para estabilizar essas placas de gordura que estão localizadas nas suas artérias coronárias, né? Uma coisa muito comum que pouca gente sabe, o que mais tem aí são corredores com placas nas artérias coronárias. Muito comum. E isso não contraindica uma pessoa de competir, desde que esteja bem estratificado o risco e que ela esteja sob tratamento, né? Então, assim, se você tem placas de gordura nas artérias coronárias, você tem que estar sendo tratado. O tratamento para isso hoje em dia são as estatinas, controle do colesterol, ajuste de dieta e atividade física ele já faz, né? Para que essa placa se estabilize. Imagina se ele não fizesse a atividade física, doutor. Essa placa poderia ser maior, né? Exatamente. É isso que as pessoas, como o doutor falou, né? Vocês, cardiologistas, ficam preocupados quando ouvem, né, essa notícia de uma morte súbita e disso deixar a população em geral com medo de fazer exercício, mas imagina se ele não estivesse fazendo exercício. Exatamente. O que nós mais queremos é que essa pessoa continue praticando atividade física, só que com a maior segurança possível. Sim. Então, uma das coisas que não contraindica e que é muito comum de encontrar, uma das coisas que não contraindicam a atividade física e que é muito comum de encontrar nessas pessoas que são esportistas é a doença aterosclerótica. Doença aterosclerótica é a doença que mais causa mortalidade no mundo. Então, ela é muito prevalente na população geral, né? Então, quando você vai fazer uma estratificação de risco num atleta de alto rendimento, sênior, por exemplo, e faz uma angiotomografia, é muito comum encontrar placa aterosclerótica nas coronárias, né? E você não contraindica ele a fazer atividade física. Na verdade, você quer que ele continue praticando atividade física, só que você vai iniciar um tratamento para estabilizar as placas. Sim. Se caso seja detectado, né, alguma alteração, o atleta ele precisa parar com as atividades físicas? Excelente pergunta. Depende do tipo de alteração encontrada. Tá. Existem alterações cardíacas que são incompatíveis com atividade física. Vou nomear duas. Miocardite, no período inicial da doença, e a displasia ritmogênica, que antigamente nós chamávamos de displasia ritmogênica do ventrículo direito. Essas doenças, elas precisam de um tempo... se você for atleta de alto rendimento, na displasia você vai ser aposentado, porque essa doença ela progride com a prática de atividade física, então ela vai piorar. Então, essa pessoa não vai ser um atleta de alto rendimento até hoje, né? É o que se sabe hoje em dia sobre essa doença. E a miocardite, a gente vai ter que esperar destreinar o paciente por um tempo. Geralmente, a gente fala entre 3 a 6 meses, repetir os exames para ver se isso se resolveu, né? A miocardite ela pode ser de leve até muito grave, causando insuficiência cardíaca fulminante. O paciente pode parar internado, né? Porém, a miocardite ela tem uma grande taxa de resolução,
né? Ela se resolve em algum período, o paciente volta a ter atividades, né? Volta para suas atividades físicas. Talvez não competitivas, mas atividade física ele vai voltar a fazer, né? Então essas duas são duas assim que eu nomeio de cara que são contraindicam a atividade física. Agora, se a gente vai para outro tipo de doença, por exemplo, a doença aterosclerótica, tem que estratificar e saber o tamanho das placas e se tem obstrução ou não. A doença aterosclerótica é uma doença que geralmente, a gente tem resolução para ela. Ou você vai tratar com remédio, ou você vai fazer a angioplastia, seja percutânea, por cateterismo, ou você vai fazer uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Hoje em dia a gente tem bastante solução para essas doenças, né? E geralmente depois que está resolvido, que estão resolvidos, se você tiver obstrução coronariana e for restabelecido o fluxo para o teu coração através de stent ou de cirurgia, você vai voltar a praticar atividades físicas. Nós queremos que você pratique atividade física porque faz parte do tratamento, né? Então muitas vezes você encontra doença no atleta ou no esportista que são contornáveis, que você pode tratar e devolver esse atleta para o mundo da competição, né? Doença aterosclerótica é uma delas, é muito comum. E esse acompanhamento, né, cardiológico, ele deve ser periódico também em atletas assintomáticos ou só nos que apresentam algum tipo de problema cardiológico? Se a gente está falando de atleta e esportistas, esse acompanhamento ele se faz periódico e contínuo, né, durante toda a vida. Então, mesmo sem sintomas e mesmo sem cardiopatia. Existe uma alteração, uma adaptação muito comum no mundo do esporte, que é o conhecido como o coração de atleta, né? É uma adaptação fisiológica que o nosso coração sofre frente às atividades físicas, onde esse coração ele pode se dilatar, as câmaras ficam maiores para receber mais sangue, para bombear mais sangue, né? E esse coração fica grande, principalmente nos atletas de endurance, nos ciclistas, nos corredores, né? Isso daí é uma adaptação fisiológica. Então você pode ter uma alteração do teu coração frente à atividade física que não é patológica, mas merece acompanhamento, porque só o cardiologista vai identificar para saber se aquilo é uma alteração fisiológica ou se aquilo é patológico. Em algum momento aquilo pode passar do que é fisiológico e se tornar algo patológico. Sendo assim, você vai ter que parar suas atividades físicas, um destreino, a gente vai destreinar esse atleta por um período e depois repetir esse exame para ver se o coração voltou ao normal. Se ele voltou ao normal, muito provavelmente isso era causado pelo estresse, pelo treinamento excessivo que essa pessoa praticava. Uau. Então, isso é uma adaptação fisiológica. Agora, se você destreina o paciente, ele continua com a disfunção, com a dilatação das câmaras, muito provavelmente isso é uma doença, né? Uma doença que daí merece o acompanhamento e o tratamento adequado. Bem interessante. Doutor, aqui a gente tem algumas perguntinhas reais aqui que legal. das pessoas que acompanham, né, o GuiaCast. Então aqui o Lucas mandou uma perguntinha. Se eu treino intensamente e nunca senti nada, ainda assim preciso fazer a avaliação cardiológica? Acho que a gente já respondeu essa pergunta durante a nossa conversa, né? Sim, Lucas, sim. Se você treina, se você é um esportista ou um atleta, você tem que fazer a avaliação cardiológica, né? Se você está pensando em competir, principalmente nesse contexto, tá? Você faz uma avaliação pré-participação, onde será estratificado o seu risco para que você possa competir com mais segurança. Aqui a Fernanda, eu acho que ela sentiu a mesma coisa que eu senti agora há pouco, né? Ela pergunta aqui, a Fernanda, palpitações durante o treino são sempre sinal de algum problema cardíaco? Sempre é uma palavra forte, mas se for palpitação sintomática, tua frequência cardíaca ficou alta, é interessante. Sempre que a gente fala de palpitação, a gente tem que investigar, né? É algo que acende um alerta. Na cabeça do cardiologista, isso já vira arritmia, né? A gente vai atrás da arritmia, né? Existem atletas que têm arritmias, né? Causadas pelo estresse do esporte, da atividade física mesmo. Ela, como eu vinha falando sobre o coração de atleta, essas câmaras se dilatam, isso favorece arritmias como a fibrilação atrial, por exemplo, se você tem uma dilatação atrial. Um tipo de arritmia
que é benigna, mas tem que ser acompanhada e tratada, né? E o sintoma dela é justamente palpitação, esse coração batendo, acelerado e tudo mais. Por um outro lado, existem outros tipos de arritmias que podem ser malignas. Existem atletas que têm extrasístoles ventriculares, que é um tipo de arritmia e que a gente tem que acompanhar, né, para saber se isso contraindica a prática esportiva, se isso precisa de tratamento com remédio, se isso precisa de tratamento com ablação, por exemplo, né? Ou se isso está sendo causado por alguma alteração ventricular, seja do ventrículo direito ou do ventrículo esquerdo, que isso está sendo um sinal de alguma doença maior, né? Então, são palpitação, procure o cardiologista, né? É uma caixinha de surpresa, né, doutor? É uma caixinha, tem bastante doença que pode acometer o atleta. Meu Deus. Aqui, o Rafael. Rafael, acho que o doutor já respondeu, mas vamos lá. Atletas jovens também correm o risco de eventos cardíacos? Sim, sim. A população mais jovem, né, elas podem ser acometidas por doenças genéticas, canalopatias, doenças como miocardiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica, essas doenças, miocardite, essas doenças podem acometer o paciente, não dar sintoma nenhum, com exceção da miocardite. A miocardite geralmente cursa com dor no peito, né? Mas as outras doenças são silenciosas e quando essa pessoa vai praticar atividade física, pode acontecer algum evento. E o evento mais preocupante nessa população é a morte súbita. Meu Deus. E a Camila aqui está perguntando com que frequência um atleta deve repetir os exames. Depende se esse atleta já tem algum tipo de doença ou não, né? Se você fez uma estratificação do risco, teu risco é baixo, teus exames são normais, talvez uma vez por ano, uma consulta clínica, né, para repetir alguns tipos de exame e tudo mais. Ou então, se você é um atleta de alto rendimento, igual é feito nos clubes esportivos, antes de iniciar a temporada esportiva, esses atletas passam por uma avaliação pré-participação, daí com exames mais aprofundados, né? Ecocardiograma, teste cardiopulmonar, exames de sangue, para identificar se aconteceu alguma coisa no período de descanso, né? Para devolver esse atleta pro ano de competição ali, né? A gente está falando de atleta de alto rendimento, né? Agora, se você é um esportista, fez uma estratificação de risco e teu risco é baixo, não tem nenhum tipo de alteração cardíaca, uma vez por ano, uma consulta clínica ou se aparecer algum tipo de sintoma, né? Palpitação, dor no peito e falta de ar, cansaço excessivo. E se eu decidir assim, estou sedentária, mau caminho, não vou, eu só pago a academia, né? Fica lá, decidi, quero começar, começar a musculação agora, porque a gente já perdeu o verão aqui, então agora começa a batalha para o próximo verão, né, doutor? Antes, consulta o cardiologista. Se o teu objetivo for saúde, 150 minutos de caminhadas ou fazer 2 vezes, 3 vezes academia por semana, não precisa de consulta nenhuma com o cardiologista. Vá hoje. Tá? Vá hoje, comece suas atividades físicas. Se você tem alguma doença cardíaca na família, teu pai, mãe e irmãos tiveram algum tipo de doença cardíaca, infarto ou morte súbita na família, né? Se você tem alguma coisa que possa, ou se você já tem algum tipo de doença, pressão alta, diabetes, é um tabagista e quer começar a praticar atividades físicas, ou você é obeso, se você tem algum tipo de doença, é interessante passar pelo cardiologista para fazer essa estratificação do risco, né? Então, a gente está com 2 populações aqui. Uma população saudável, sedentária, que quer começar atividade física, não há problema nenhum, não precisa ir no cardiologista fazer exames, né? A não ser o check-up normal. Agora, se a gente está falando de uma população que já tem algum tipo de doença, é interessante passar pelo cardiologista sim, porque podem ser detectadas doenças graves, né? E todo mundo vai ter que passar pelo cardiologista em algum momento da vida. Com certeza. A população geral. Porque muitas doenças cardíacas são silenciosas, não dão sintomas e colocam tua vida em risco. Então, se você independente da sua idade, é interessante passar com o cardiologista pelo menos uma vez na vida, né? Porque podem ser identificadas doenças. Agora, quando a gente fala de iniciar a atividade física, a gente não quer criar barreiras para o início da atividade física. Então, se você é uma pessoa saudável, inicie hoje suas atividades físicas.
Perfeito. Vamos fazer aqui um bate-bola rapidinho aqui. Mitos ou verdades, né? O atleta de alto rendimento não precisa de avaliação cardiológica. É mito, né? Ele precisa mais do que os outros. O exercício intenso pode revelar doenças cardíacas previamente silenciosas? É verdade, pode sim, né? Doenças que são silenciosas, quando você coloca o teu sistema cardiovascular, o teu coração à prova ali, né? Na atividade física, pode aparecer essas doenças que antes, né? Ou em repouso não dão sintomas. Qualquer alteração encontrada significa fim da prática esportiva? Não, pelo contrário, né? Um bom cardiologista do esporte vai te conduzir para que você pratique suas atividades físicas com mais segurança. O que é importante aqui? O nível, né? Se você encontra algum tipo de atividade física, de algum tipo de alteração cardíaca, talvez o nível da tua atividade física tenha que ser ajustado, né? Para não que vá contraindicar, mas talvez você tenha que praticar somente caminhadas e academia. Você não vai poder performar numa maratona, por exemplo, dependendo da patologia encontrada. Isso daí é um mito, mas depende muito do resultado da estratificação. Doenças mais graves talvez limitem mais a atividade física, né? E doenças que são mais leves, assim, você vai poder continuar competindo. Perfeito. E para a gente encerrar, doutor, qual é a sua orientação, né? Tanto para os atletas profissionais, para as pessoas que procuram alta performance, como para os praticantes de atividade física, né, como os esportistas, os corredores, que tem muitos aqui na nossa região, né? Qual a relação, né? O que o senhor diz da relação saúde-coração para esses atletas? Olha, atividade física é uma intervenção, uma prática que nos traz muita saúde, né? Nos traz uma proteção cardiovascular. Praticar atividade física é algo que todos nós devemos fazer, né? Independente do nível, se é competitivo, se é algo recreativo, se é algo leve, se a pessoa é esportista ou não. Todas as pessoas devem praticar atividade física. Ponto. Agora, se você é uma pessoa que vai competir, que quer participar de alguma competição, seja uma maratona, uma corrida de rua, um triatlo, você tem que passar pelo cardiologista, consulta pré-participação. Se você tem algum tipo de doença, pressão alta, diabetes, é obeso, é tabagista, você tem que passar pelo cardiologista também, porque você vai cair num grupo de pessoas que têm algumas comorbidades. Então, você é uma pessoa doente, você precisa do acompanhamento, do tratamento das doenças, mas você também vai praticar atividades físicas porque faz parte do tratamento de tudo isso, né? Então, temos 3 grupos: o atleta de alto rendimento, a pessoa saudável e o doente, né? Então, cada um com a sua intensidade e com o seu tipo de avaliação cardiológica. Então, não deixem de fazer exercício físico, hipótese alguma, né? Principalmente quando orientado por um bom profissional, por um cardiologista e com seus exames em dia. Exatamente, é isso, né, doutor? É isso mesmo, Val. Muito obrigada, gente. Hoje nós recebemos aqui o doutor Anderson Giuliani, que é um cardiologista especializado no esporte em atletas de alta performance. Muito obrigada, doutor, por ter vindo esclarecer, né, a importância de cuidarmos do nosso coração, porque a gente acha assim, vamos deixar amanhã, a gente vai, é só uma coisinha, hoje só corri 20 quilômetros hoje, é por isso que deu essa palpitação, e não é, gente, precisamos cuidar mesmo. Muito obrigada, doutor, foi um prazer muito grande conhecê-lo. Depois o senhor deixa o cartão que eu vou passar, vou marcar também. Ele foi falando aqui, eu fui pensando, meu Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, tem que com certeza, tem que com ir certeza mesmo. E você, médico, aqui da nossa região, aqui de Santa Catarina, que queira, que tenha interesse, né, de também vir contar um pouquinho para a gente, para o nosso público, quem é você, qual o seu trabalho e mostrar a importância, né, do seu trabalho.
Entre em contato conosco, é só que curtir o nosso vídeo e nos siga, @guiacast.oficial. Dá um likezinho lá que alguém da nossa equipe, algum colaborador vai entrar em contato com você e a gente vai marcar essa sua entrevista. E por hoje é só. Muito obrigada, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui participando do programa. Muito obrigada. E até o próximo.